E hoje eu vou falar para vocês um tema, tá bom assim? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito comum nos dias de hoje. Tudo relacionado, gente, com o fazer da caridade, a leitura da Bíblia em casa, né? O Evangelho do Lar, a reforma íntima, que hoje a gente precisa muito da nossa reforma íntima diária. Falar com Deus sem repetir palavras. Falar com Deus de fundo do coração. Porque hoje os males que a gente vê por aí estão relacionados com a falta de Deus em nossa casa, em nosso coração, nos lugares que a gente vai. Hoje a gente só vê bebida, a gente só vê festa, ninguém lembra de nada, nenhum princípio de Jesus. Eu tenho netos rapazes, moças, então no meio disso a gente vê quanta falta de amor a Deus. Isso é muito perigoso. Hoje nós estamos com nossos filhos e netos dentro de casa. Amanhã nós não sabemos se eles estão perdidos nas drogas, se estão começando nas drogas. Os casais não têm diálogo, os casais não se preocupam com mais nada, é só aquisição de bens materiais. E o tema de hoje vem falar também da adoração de matéria, de coisas materiais, de luxo, né? Roupa curta a gente não pode falar muito porque está curta até economia de pano. Hoje todo mundo faz economia de pano. Hoje a gente vê na casa espírita gente de short, gente de bermuda. Eu já vi, a gente não fala nada, né? Mas jamais eu aconselharia e deixaria alguém da minha família desrespeitar tanto assim a casa de Deus. E a casa espírita é uma casa de liberdade. A casa espírita é uma casa, acabei de falar para a Bárbara, que a casa espírita a gente se sente bonito quando a gente chega, não é? Depois quando a gente vai olhar no espelho a gente se decepciona, mas a gente entra aqui e já está bonito. Hoje nós vamos falar de uma doença invisível, que ataca nossas famílias, nossos amigos, a melancolia da alma. Eu não sei se vocês já ouviram falar, melancolia da alma é coisa muito grave. Ela vai devagarzinho, ela chega na depressão, a depressão no início, no meio, a depressão no fim, e leva a outro tema muito discutido na casa espírita, que é o suicídio. Então, essa melancolia da alma, nós temos que ter muito cuidado para isso. Vou dar só um exemplinho no começo. Uma pessoa que é despedido do emprego com mais de 50 anos. Aí o outro fala que se você foi despedido com mais de 50 anos, a única coisa que você pode fazer é comprar uma carrocinha de pipoca e vender pipoca na praça. Coitado, né? Então essas pessoas são mais sensíveis. Essas pessoas que têm mais idade, nem vou falar idoso, né? Porque as pessoas que têm mais idade são as pessoas mais sensíveis no que a gente vai tratar hoje. Ela se sente muito retraída, ela sente dor de ter perdido aquele emprego. Gente, emprego de 25, 15 anos, é uma coisa de doido, né? Uma coisa louca, não serve mais. Vamos descartar, coitado, né? Tem tanta coisa ainda para doar de si próprio para os companheiros, para a sua família. Então a pessoa vai para casa, ela fica muito triste, a tristeza vai tomando conta. E se não houver aquilo que eu falei no começo, um equilíbrio doutrinado, um equilíbrio de fé, uma coisa social muito bonita dentro de casa, ninguém vai conseguir tirar aquela pessoa dessa tristeza. Então, vocês se lembram do que Jesus falou? Orai e vigiai. Por que Jesus falou orai e vigiai?
Nós temos um corpo feito de matéria, que nós temos a cabeça, né, cabelo, ouvido, nós temos tudo isso aqui para cuidar. E não é nosso, é dele. Nós estamos aqui por prazo determinado. Ele nos deu a vida e ele vai nos levar quando chegar a hora. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Cuidar do corpo, eu falo, não pode macular o corpo. A gente tem que tomar cuidado com os dedos. Os dedos são muito importantes no corpo. As mãos são importantes no corpo. A cabeça, o ouvido. Tem gente que está ouvindo alguma coisa, não ouve, ele só escuta. Quando a gente vem para uma reunião, quando a gente vem para uma palestra, quando a gente, como vocês estão aqui, a gente deve ouvir mesmo. A gente deve enxergar. Porque a gente chega aqui e a gente vê. A gente chega aqui e a gente vê. Eu estou vendo vocês. Mas eu estou enxergando dentro, olhando em vocês, nos olhos. Eu tenho o costume de, quando eu converso com as pessoas, eu gosto de ficar perto e olhar no olho. Para poder, sabe, gente, é gostoso. Cumprimentar todo mundo na rua. Então começa por aí, orai e vigiai. Vocês conhecem isso, né? Como que a gente ora e a gente vigia? No Pai Nosso tem lá um trecho que fala assim: livre-nos de todo o mal. Livre-nos, Senhor, de todo o mal. Que mal? Do mal do corpo, de nós mesmos. O mal da nossa cabeça, que consegue pensar coisa boa e coisa ruim. O mal dos nossos olhos, que não consegue enxergar muitas vezes, apenas eles veem. Os nossos ouvidos, nós temos que ouvir, prestar atenção e ouvir. A nossa boca, a gente tem que tomar cuidado para não falar mal dos outros. E a nossa língua é a pior coisa que existe no corpo. Nossa língua é poderosa e é venenosa. A primeira coisa que a gente tem que vigiar, nosso corpo é nós mesmos. E por que a gente faz isso? Para a gente ter corpo são, porque para ter corpo são tem que ter mente sã. Aqui é o lugar que a gente vem pegar uma mente sã. Aqui é o lugar, na casa espírita, que a gente entra aqui e sai com a mente um pouquinho melhor. Se quiser, sai com bastante melhoria. Então, olha, a nossa luta aqui na Terra é para nosso espírito crescer. Se a nossa luta é para que o espírito cresça, nós não vamos poder fazer nada errado, porque senão o espírito não cresce e nós também não crescemos. O espírito progride a cada encarnação que a gente vive. Vocês imaginem quantas encarnações nós já vivemos. A cada encarnação é como se fosse um livro. Então, vamos deduzir que lá na nossa morada definitiva existe uma enciclopédia do nosso espírito, de todas as nossas vidas. E quando a gente for para lá, enquanto nós estamos aqui, nós temos uma alma. Depois que a gente desencarna, a gente vai para a nossa pátria definitiva como espírito, que foi como nós viemos. Então, nosso crescimento espiritual tem que ser levado em conta com essas definições de orar e vigiar. Sempre passamos por problemas nessa luta para o progresso do nosso espírito, progresso do nosso corpo, da nossa pessoa. Vocês, homens, que já há tempos vêm com esse conhecimento de que os homens sustentam a casa. Hoje a gente sabe que não é bem assim. As mulheres, hoje tem mulher que trabalha mais que os homens e são menos remuneradas, né? A gente chega lá. Eu não, porque com 70 anos a gente não vai estar parando já, né? Entre essas coisas ruins existe, como eu já disse para vocês, a melancolia da alma. A melancolia da alma é um estado muito difícil da gente explicar. É muito difícil da gente perceber na pessoa. Quando a gente percebe, ela já está muito avançada. É uma doença que ninguém sabe explicar. Aqui na Terra, os médicos tratam com acompanhamentos e medicamentos. Não sei se vocês já ouviram, o mais famoso é o Rivotril.
Porque se você toma o Rivotril e vai tomando o Rivotril, aí você fica pior, muito pior, vira zumbi. A melancolia, ela é um convite para o nosso espírito se desligar, sair da fronteira entre a terra e o espírito. Ela nos leva a um buraco sem fim. A gente consegue não ter nenhum tipo de melancolia? Consegue. Então, ela torna o nosso espírito desobediente a Deus. Então, a gente chega em casa, depois de um longo dia de trabalho, as pessoas mais velhas sentem mais isso, que eu estava comentando hoje. A gente chega em casa, está cansado, deita e dorme. No mesmo momento que chega, deita e dorme. Dorme e acorda lá para as 10, 10h30, né? A gente acorda, vai lá na cozinha, come alguma coisinha, bebe alguma coisinha e vai dormir. Acorda com o despertador, que hoje não tem mais despertador. Hoje é o celular. O celular é um perigo. Hoje o celular faz tudo. Acorda com o celular, levanta, vai na cozinha, toma café, todo dia a mesma coisa. Vai na cozinha, toma café, tchau querida, tchau amor, vai trabalhar. Liga na hora do almoço, oi benzinha, você tá bem? Tô bem. Você como é que tá? Tô bem, tô trabalhando muito, tô trabalhando bastante. Até de tarde, um beijo. Vai para casa. Chega, senta, dorme. De novo, dorme. E assim sucessivamente os dias vão passando. Então não tem lugar, não tem espaço para falar de Deus. Eu na minha casa, sou mais enérgica para essas coisas. O dia de evangelho no lar é evangelho no lar. Nós dois sozinhos, eu faço evangelho do lar para nós dois. E tá bom demais, porque preenche o coração. Aí não tem espaço mais para a palavra de Deus, não tem mais espaço para outras coisas que a gente poderia estar ajudando na casa espírita, fazendo alguma coisa por vocês com mais idade, por vocês mais novos, pelas crianças, pelos adolescentes. É obrigação nossa. Não é porque eu vou na casa espírita ajudar por obrigação. Não, se for por obrigação é melhor que não venhamos, né? É a nossa obrigação. Somos todos irmãos ou não somos? Uma palavrinha nossa pode mudar a vida de uma pessoa. Uma só. Então, a melancolia chega. Não tem mais espaço para a leitura do Evangelho. Não tem mais espaço para leitura para quem quer aprender alguma coisa sobre aquele exame de consciência que a gente tem que fazer todo dia. Famosa reforma íntima. A reforma íntima é importante e deve fazer parte do nosso dia a dia. Então, ela chega, a melancolia. A melancolia entra pela porta da frente e fica na sala. Lá na sala, enquanto você dorme, você está descansando sua mente. Eu falo você, viu? Vocês me perdoem, não estou querendo falar de ninguém. Eu falo você para a gente entender. A gente dorme e a gente dormiu, desligou. Se a gente acorda 11 horas da noite para poder ler uma leitura do Evangelho, o outro já está lá na cama dormindo, enquanto aquele está no sofá dormindo. Então, tem que haver espaço para Deus na nossa vida. Tem que haver. Então, essa doença entra pela porta da sala, estaciona e fica. Aqui, no dia seguinte, a pessoa chega do trabalho, vamos ler o Evangelho hoje? Dá para mim tirar um cochilinho? Só um cochilinho petitiquinho? Aí eu acordo, a gente faz a leitura do Evangelho. É a mesma coisa que você combinar com a sua esposa, com o seu namorado. Vamos ao baile hoje? Então vamos. Sábado eu não trabalho e a gente vai fazer o que tem que fazer naquele sábado e a gente vai se aprontar e vai. Lá no saudosista começa cedo, 9 horas, né? Então vamos. Aí a mulher fala assim, eu vou dar uma arrumadinha na cama, tá friozinho, vou dar uma ajeitadinha com o edredom. Aí chega o marido, vamos dar uma cochiladinha aqui na cama? Já a gente levanta e vai.
acorda 3 horas da manhã. É a mesma coisa o evangelho no lar. Não tem que descansar antes do evangelho. Não tem que descansar para ouvir a palavra de Deus. É antes de descansar. A palavra de Deus deve descansar a gente. É o contrário. Aí chega a bendita melancolia. Aí a pessoa é mandada embora do serviço. Só um exemplinho. Já falei, mas vou continuar. Aquele camarada fica triste. Ele passa a não ter vontade de assistir TV. Os que gostam de assistir televisão, liga naquele canal que se você torcer a televisão sai sangue, que não é bom também para nosso espírito, para nossa alma. Aí não tem mais vontade de assistir, não assiste mais TV, não vai mais passear na casa dos filhos, não tem vontade, já não come mais direito, por mais que a esposa, que nós estamos falando de uma figura masculina, por mais que a esposa se esforce, não consegue tirar da cabeça que a pessoa não é descartável. Aquele homem não é um lixo, aquele homem é um filho de Deus. Por mais que a mulher se esforce, muitas vezes não consegue, lamentavelmente, pôr na cabeça. Aí vai procurar um médico. Aí o médico dopa com aquele medicamento que eu falei para vocês, dopa. Aí entra no que, gente? Entra num processo de depressão. E a depressão é a mesma coisa que a melancolia. Ela chega, no final da melancolia, ela chega, ela estaciona. Eu falei do Rivotril porque eu tive depressão. É difícil da gente sozinho se alavancar para seguir o caminho de Deus. A gente tem preguiça. A depressão dá preguiça. A depressão dá falta de vontade de ler, falta de vontade de ir no cinema, falta de vontade na casa espírita, falta de vontade de ouvir, e dá falta de vontade no final dela, a coisa que também envolve o evangelho, uma coisa de luta, muita luta. A depressão leva ao suicídio. A melancolia da alma é um suicídio inconsciente, porque a pessoa começa e vai indo. Quando ela está no auge, vem a depressão, que vai indo. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, muito triste. A minha mãe se suicidou. Não foi com arma de fogo, não foi com nada. Ela simplesmente falou: não tenho mais vontade de nada, vou parar de comer e parar de beber. Ela morreu com 24 quilos. Não gosto nem de falar muito sobre isso. A minha mãe não conseguiu. Eu moro em Piracicaba, minha mãe morava em Araraquara. Era muito longe para mim ficar no pé dela, para mim ficar sacudindo. A minha mãe era nova, tinha 60 e pouco. Bem novinha, minha mãe, bonita, muito bonita. Então, gente, quanto mais a gente se apegar na casa de Deus, procura a casa de Deus. Quem não é espírito, procura qualquer casa de Deus. A gente procura a nossa, que é aqui, qualquer casa espírita. Eu tenho muitas, Tenho em Americana, eu tenho em Santa Bárbara, eu tenho várias, porque eu vou fazer palestra em várias casas. Então, continuando. O desânimo profundo, não tem vontade de fazer nada. Tem mulheres que dá até dó. Eu conheço. Precisamos entender que a vida é muito curta e nós devemos aproveitar. Infelizmente, nós temos pessoas que são muito ligadas com bens materiais. E disse então Deus: não junteis riquezas na terra, porque estas serão enterradas, e depois vêm os ladrões, desenterram e roubam. Acho que hoje não tem mais quem é enterrado com joia, com essas coisas. Antigamente era muito assim. Então, que disse Jesus sobre uma coisa assim? Esperai com muita paciência, abnegação, que o anjo da paz vem nos salvar. O anjo da paz
Todos nós temos um mentor espiritual, né? Anjo de guarda. Então, tem uma passaginha que Joana de Ângeles diz assim: a depressão é a doença da alma que, se culpada e não poucas vezes, carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos, olha só, infelizes, praticados nas nossas encarnações, devendo em sequência ser tratada no começo. Então são atitudes que nós fizemos em vidas passadas. A gente tem condição de saber qual? Não tem. O André Luiz também fala que quando você se observar à beira do desânimo, saia da onde está e vai para frente, nunca para trás. Ele diz, então, acelere o passo para frente, mas não pare. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Tudo isso a gente pode evitar. Tudo é evitável com a presença de Deus na nossa casa. Quando houver alteração de voz, alguém tem que pensar, tem que acabar isso. Vamos acabar com isso. Ninguém vai no meio de uma reunião, de um jantar, algum almoço, falar, vamos nos reunir e vamos pedir paz para Deus. Eu sei que ninguém vai fazer isso, mas a nossa mente, Deus deu a nossa mente para a gente pensar e agir. Quando a gente se sente muito agoniado, eu acho que todo mundo sente alguma vez aquela coisa, né? Dá medo. A gente que tem, acho que bastante de vocês aqui tem filhos jovens, filhas, nós temos netos. Eu não gosto de saber, não quero saber nunca a hora que eles saem, nem se vão sair, nem onde vão. Porque senão eu não durmo. Então, a gente tem essa preocupação de filhos, e não adianta falar, eu não vejo a hora que casa, porque vou ficar tranquila. Não fica, não fica. Você ainda tem os filhos, e ainda mais, você vai carregar na mala o genro ou a nora. E mais os netos, que na realidade, os meus eu não posso me queixar, mas na realidade, tem genro e tem nora que são mala, né? São mala. Mala que não dá para a gente carregar. Então, o que a gente faz? A gente não ouve, a gente escuta. Se é bom, entra por aqui, fica aqui. Se não é bom, entra por aqui e sai. Não vamos nem dar bola, mas tem nora, tem genro que são malas. Deus me livre. Não é fácil. Jesus, só por Deus, né? Então, quando a gente começa dessa forma, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vamos procurar fazer o bem para alguém. Em qualquer lugar que nós estejamos, sempre vai ter alguém para a gente fazer o bem. Bater nas costas. Tudo bem com você? Nossa, parece que eu tenho coisa. Quando a pessoa está ruim, a gente que é espírita, a gente sente alguma coisa. Nossa, posso te ajudar em alguma coisa? Quer tomar um cafezinho? Oh, como é que vai? Hoje a gente passa na rua, os conhecidos, cruza na Governador, na rua Governador. É ou não é? Ninguém fala bom dia, boa tarde. É impressionante. Fala bom dia de coração, boa tarde de coração, boa noite de coração. Você está desejando aquilo para a pessoa. O que um movimentinho da cabeça faz? Nada. Passa de palhaço, né? Eu pelo menos acho graça. Tente contato. Vamos tentar contato com pessoas boas. Não vamos ficar ouvindo notícias ruins, notícias de doença, notícias de morte, tudo quanto é tipo de doença de quadrilha, de entorpecente. Fulano caiu porque estava bêbado. Gente, nós precisamos de coisas limpas, limpinhas. Não converse sobre doenças, sofrimento, lutas, mortes e tudo que for negativo. Procure ambiente em que você ouça palavras e instruções que acrescentam.
na nossa vida. Faça suas obrigações, mulheres, senhoras. Façam suas obrigações diárias procurando ouvir músicas edificantes. Canta junto se for necessário. Já ouviram música? Vocês já puseram música no rádio lá? E já estão formando cozinha e cantando junto? É bom, hein? Sai aquela voz taquara rachada. Sai um monte de coisa, mas é gostoso. Muito bom. Procure visitar lugares onde você se distraia com academia. Leva um foninho de ouvido. Vai lá fazer os exercícios na academia. Relaxa mesmo, relaxa. Na cama, quando a gente está deitado na cama, vou ensinar para vocês. Ao dia inteiro a gente fica contraído, não fica? Verdade ou mentira? A gente tem que ficar contraído o dia inteiro. Contrai tudo, até a testa. Quando alguém vai falar com a gente, às vezes a gente está assim, aquela testa parece persiana. Então, na hora que a gente vai deitar, vocês deitem, até os homens, viu? Até os homens. Deitem na cama, de barriga para cima, relaxem tudo. Fechem os olhos, relaxem tudo. Coloquem os braços em cima, assim, na posição em cima da cama, as pernas. Relaxem as pernas, o pé, relaxem as mãos. Façam um movimento com a cabeça para lá e para cá. Fechem e abram os olhos várias vezes. Várias vezes. Porque vocês vão acostumar e vai fazer bem para a gente. Então, aí a gente fecha os olhos, mentaliza Jesus. E vai mentalizando. Quando você menos perceber, você não está só mentalizando, você está visualizando. Você vê, com os olhos fechados, a gente consegue ver Jesus, quem a gente procurar lá em cima. André Luiz, Bezerra de Menezes, todo esse povo, quando estamos mentalizados com eles, não tem coisa melhor. Espiritualidade amiga nos acompanha onde a gente vai. O nosso anjo de guarda, o mentor espiritual, ele fica 24 horas diariamente, 24 horas do nosso lado. Ele não tem descanso. E como é que a gente paga isso? Como é que a gente paga? Isso aí não tem preço, mas a gente paga com gratidão. A gente paga com fé, com aumento da fé. O que acontece hoje, que tem muita doença desse tipo da melancolia, é uma coisa do progresso. Não sei se vocês concordam, mas o progresso não dá mais tempo para nada. Tem pessoas, eu não sei aqui, que trabalham 2 turnos para poder sustentar a família. O aluguel está muito caro. A alimentação está muito cara. Hoje você paga, se você tem um carro, você paga para viajar o preço do combustível. Você paga para viajar. Se você vai para lá, você fica preocupado com o que está do lado de cá. Isso tudo vai juntando, e a nossa cabeça vira o quê? Vira um queijo. Infelizmente. A questão da reforma íntima, eu não sei, tem aqui no centro o curso de reforma íntima? Vocês têm aqui na Casa Espírita? Então, tem um livrinho com o seu Antônio, eu não sei se você conheceu o seu Antônio da USE, seu Antônio que faleceu. Seu Antônio fez um curso de reforma íntima excelente, e ele que escreveu o livro da reforma íntima. Então, se você pudesse, né, não sei, ver com todo mundo, faz uma lista de quem quer, porque é fantástico. O livro é fantástico. O curso durou 2 anos. E nesse curso a gente estuda o livro que ele escreveu. A reforma íntima deixa a gente despreocupado no que diz respeito à culpa. A culpa de alguma coisa. Porque às vezes, sem querer, a gente magoa alguém com uma palavrinha. Qualquer gesto. Hoje os gestos também não. Meu Deus.
A gente magoou alguém, e quando a gente está fazendo a nossa reforma íntima, a gente pede assim, né? Eu hoje fiz isso, conversar com Deus lá. Hoje eu fiz isso, né, Senhor? Eu fiz isso, fulano de tal estava lá perto, eu me exaltei, ele acabou ficando sentido, não falou nada para mim, mas ele saiu, eu senti que ele estava muito sentido. Eu hoje saí do serviço muito bravo, eu me machuquei no serviço, eu fiz isso. Estou pedindo agora, Senhor, que o Senhor me perdoe, e eu quero prometer que não precisa falar que eu não vou fazer mais, que eu vou procurar me lembrar de não fazer mais. A reforma íntima vai crescendo tanto quanto esse texto que a gente está falando. A reforma íntima, a primeira leitura, item, é igual o Evangelho, né? Item 2, parágrafo 1, parágrafo 2. Então nós vamos estudar aquela página hoje. Amanhã a gente vai ver que aquela página convida a gente a ouvir mais, estudar mais. Mas o Espiritismo quanto mais a gente estuda, melhor nós vamos ficando. E melhor nós vamos também ficando para os outros. Isso é o espelho da vida. E é isso que Deus quer. O espelho da vida. Aí você estuda o segundo parágrafo, você vai no terceiro, quarto, vai virar ao capítulo. É um curso aberto para perguntas e respostas. Pode ser depois de 10 capítulos, se fazer uma reunião redonda, onde a pessoa... Porque o que é falado ali, gente, tem que ser fechado ali, né? Então é um estudo magnífico, e quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. E com relação ao Evangelho no Lar, eu tenho um pensamento que eu acho que devia ser mais aberto. O Evangelho no Lar não precisa ser só na minha casa, só com nós dois. O Evangelho no Lar deveria ter uma abertura, fica aqui até uma indicação, para que a gente vá, por exemplo, na casa de vocês. Hoje vocês vão fazer Evangelho no Lar da sua casa, eu moro perto, eu também frequento a casa espírita. Vamos fazer junto, porque o Evangelho no Lar, ele abrange uma luz tão intensa, não é verdade? A luz que o Evangelho do Lar abrange é maior até que um quarteirão, igual a luz do Chico Xavier, né? Chico Xavier tinha uma luz imensa, que também, imagina quando ele falava, né? Quando ele estava assim falando alguma coisa como eu estou falando, vocês imaginem o povo que estava ali ouvindo, quanto se sentia bem. Então eu acho, é uma indicação. O Evangelho no Lar pode ser feito com outras pessoas espíritas junto, mas pessoas que são do conhecimento da gente, pessoas que frequentam sempre a casa espírita, que não deixam ninguém na mão, porque é ruim, né, deixar na mão. Eu vinha fazer essa palestra no final do mês, né? Eu estava programada, né? Aí a pessoa que vinha hoje não podia, já falou comigo há 15 dias atrás, porque vocês que estão aqui vieram para ouvir, não sei se todo mundo gosta de ouvir ou está gostando de ouvir eu falar, mas vocês vêm até aqui, vocês não vêm da casa de vocês até aqui? Como é que eu vou deixar de vir aqui sem avisar? Ou sem pôr outra pessoa no lugar? Convidar outra pessoa para pôr no lugar. Vocês merecem nosso respeito, vocês merecem a gratidão imensa de estar aqui ouvindo o que eu estou falando hoje. Tenho certeza que alguma coisinha muito pequenininha, uma sementinha muito pequena, vai servir para alguém. Então, eu fico muito lisonjeada, eu fico muito satisfeita mesmo. Eu não venho, é uma vez por ano, né, que eu venho aqui. Olha quanto que eu venho aqui. Uma vez por ano. Eu venho aqui só uma vez por ano, só em julho. Teve uma vez que eu vim aqui no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário eu vim fazer palestra aqui. Eu não falei nada para você. Então, eu gostaria de pedir para vocês que
Esse aqui é um texto que eu tirei de um livrinho. Tem um livrinho também que é um evangelho espírita, está escrito para jovens, mulheres, crianças e jovens. Gente, que delícia. Vocês querem que eu traga o nome aqui para ele ver? Vocês podem adquirir esse livro. A nossa leitura do Evangelho no Lar é aquele livro lá. A gente abre e a gente lê o que está lá. Então, como eu que tenho pouquinho assim de conhecimento, ou 12 anos de estudo que eu tenho na Casa Espírita, é isso aqui. 12 anos, é isso aqui. Nada mais que uma fração. Eu que explico para ele. Eu pergunto se ele está gostando, viu? De vez em quando eu pergunto. Está gostando? Ele fala, tô. Mas a gente fica ali. E quem explica Evangelho do Lar, vai falando e você vai ouvindo. Vai falando, que é gostoso, né? Na casa da gente, a gente tem mais liberdade ainda. Quem daqui faz o Evangelho do Lar? Toda semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Porque a espiritualidade amiga, os seus amigos espíritos de luz, os espíritos socorristas, e também os espíritos que precisam ouvir, estão todos lá. Eles chegam antes do horário. É todo dia no mesmo horário, todo dia da semana. Quinta-feira, 8 horas, toda quinta-feira, 8 horas. Eles já estão lá. E vocês já imaginem o que é que a espiritualidade amiga deixa lá na nossa casa. A tristeza vai embora, a melancolia vai embora. Se vocês têm alguém na família que está passando por um probleminha desse, não deixa sozinho, certo? Se é uma amiga, uma vizinha, vai lá, vai buscar ela, vamos lá em casa tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho. É obrigação do cristão, não é do espírita, é obrigação do cristão. Somos todos irmãos. Lá no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é uma oração que Deus deixou Jesus responsável para a gente usar como? Ninguém sabe. É um mostruário daquilo que a gente tem que orar para Deus. É um exemplo. A gente não precisa ficar repetindo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, toda hora. Porque se vocês ouvirem lá, Pai nosso, vamos começar pelos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que quer dizer isso? Nada é maior que Deus. Nada é maior que Deus. E se Ele deixou Jesus para ensinar como a gente faz para obedecer às ordens dEle, porque Deus não fala nem um minuto pedindo nada para ninguém. Ele ordena. O verbo usado é o verbo imperativo. Eu vou, vá e faça. Vá e coloque. Não tem discussão. É obediência. Então, a oração do Pai Nosso é para a gente falar com Deus. Não precisa se restringir a Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Quem daqui santifica Deus todas as horas, todos os dias? Nós não obedecemos isso. Pai nosso que estais no céu. O céu significa o quê? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Céu significa morada de Deus. Senhor, nosso Pai, que está nessa casa de paz e luz, muda o esquema de orar sozinho. Na casa espírita a gente ora o Pai Nosso, normal como ele é, para começar e para terminar uma reunião. Então, santificado deveria ser o seu nome todos os dias, horas, minutos, segundos. Venha a nós o seu reino. O reino do Deus tem o quê? O que tem? Obediência, paz, luz, tranquilidade, alegria, saúde, felicidade, tudo que é bom. Santificado seja, e traga o seu nome, as coisas que tem aí na sua casa. Tudo para que a gente possa aplicar na nossa.
aqui no nosso lar. Venha a nós o seu reino. Venha a nós o seu reino. O reino de Deus é aquela luz imensa. Vamos trazer luz para dentro da nossa casa. Sem briga, sem ofensa, sem palavrão. O que destrói muitas vezes é o palavrão. E que a vontade dele seja feita aqui na nossa morada, que é uma morada de sofrimento e expiação, para começar. Terra é uma morada de sofrimento e expiação. Se é uma morada de sofrimento e expiação, o que será sem Deus? Já é aqui que a gente vai passar por muitas coisas para engrandecer, para crescer o nosso espírito. Se já é, a gente sem Deus não vai fazer nada. E que nós possamos fazer a vontade dele. Será que a gente consegue todo dia, na nossa reforma íntima, lá vem a reforma íntima de novo, fazer a vontade de Deus como ele quer? Lá na internet tem bastante coisa para a gente ver sobre qual é a vontade de Deus. Então, a vontade dele é feita lá onde ele está. Mas ele quer que a gente faça também aqui. No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de passeio, no nosso ambiente em casa. Significa que o nosso coração deve estar sempre na paz de Deus em todo lugar. A gente pede para ele, agradece o pão que a gente come todo dia e que a gente alimenta o espírito todo dia. Que a gente tem que alimentar o espírito. Por isso que a gente no meio da semana, a gente vem na casa espírita no final de semana, no meio da semana a gente já está com fome da palavra de Deus. A gente agradece e a gente pede perdão dos todos os nossos pecados que a gente fez, e ele pede também para a gente perdoar os nossos irmãos. Então, o restinho eu já falei para vocês, mas a paz de Deus dentro da nossa casa fortalece a gente, todos vocês, porque a gente aprende a amar as pessoas da casa espírita que a gente vai. É muito bom, é muito gostoso. As crianças da casa espírita, não sei se você já notou, as crianças da casa espírita são diferentes. Eu sou aposentada por trabalhar com criança. Eu trabalhei com criança na área da cultura. Eu fiz um curso de dança de exaltação a Jesus lá em Ouro Preto. Só criançada. As crianças da casa espírita são diferentes em tudo. Nunca vi. Vocês já prestaram atenção? Não tem a sala de criança? Entra lá, gente. Aquela criançada não tem. Você não vê cara fechada, você não vê nada, você vê alegria. Você vê Jesus na figura das crianças da casa espírita. E é muito bom. Então eu quero agradecer de coração a vocês, pedir que vocês participem sempre, sempre mesmo. Não deixa a peteca cair lá na sua casa, não deixa. O seu marido depende de você e a sua mulher depende de você. Os filhos dependem dos dois. E a sociedade só é boa quando a gente tem um equilíbrio dentro de casa. Então, se a gente seguir todos os preceitos de Jesus, todos os mandamentos da lei de Deus, amar a Ele, só Ele em primeiro plano, amar a Deus sobre todas as coisas. 2 pontos. Aí vocês peguem lá na casa de vocês os 10 mandamentos e lê lá. Não matando, não pecando. Hoje acontece isso? Não. Então, muito obrigado por vocês me ouvirem. Muito obrigado por conhecer a todos. Eu não sei se tem alguém aqui que já me conhecia. Só você não. Tá vendo? Já veio aqui quando eu estava. Então, muito obrigado para quem me conhecia, para quem está me conhecendo hoje. Se precisar de alguma coisa, que eu saiba falar, procura ali o nosso irmão, que ele sabe como me achar. A Bárbara também, agora eu tenho ela, sei ela, né? Hoje existe o celular, né, gente? Graças a Deus tem o WhatsApp. Nossa, ninguém se perde mais. Ninguém. Eu recebo até palestra pelo WhatsApp. Então, uma boa noite. Vocês fiquem com a paz de Deus, com a luz de Jesus, com toda aquela espiritualidade amiga que está presente aqui, que acompanhe vocês para suas casas.
E hoje eu vou ficar porque eu quero tomar um passe. Muito obrigado, viu, gente?